A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Inovação na Veia, dando sequência ao que a gente se planejou aí, né, no final do ano passado, da gente apresentar as principais startups da rede FCJ. E aí a gente tem várias startups super interessantes, vários episódios gravados aí com startups fantásticas. E eu tenho certeza que são conteúdos de valor e que vão trazer muito valor para quem está escutando a gente. E hoje, né, não diferente disso, a gente trouxe uma startup para poder falar um pouquinho sobre ela, a solução, a dor que ela resolve. E eu gostaria de convidar o Gustavo de Paula, da Xavi. Falei certo, né, Gustavo? Depois você me corrige se eu tiver falado errado. Mas eu queria que primeiro você se apresentasse e depois você falasse um pouquinho aí da Xavi. E aí a gente vai dar sequência aí apresentando um pouquinho mais como que essa startup é importante aí para o mercado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa jornada. Então, agradeço já aí ao Weber e ao pessoal da FCJ pelo convite e pela oportunidade de a gente apresentar a Xavi aqui no Inovação na Veia. Legal. Gustavo, fala um pouquinho do seu background ali para a gente, a sua formação, um pouquinho da sua experiência ali. Eu acho que isso é muito importante para quem escuta a gente. Bacana. Eu vou até começar um pouco antes da minha formação, digamos, acadêmica, que eu acho que é um aprendizado que eu trouxe para a minha vida, que eu fui atleta profissional de atletismo. Então, Bacana. Eu durante muito tempo aí na minha infância, juventude, eu fui atleta de atletismo e profissional, eu fui campeão brasileiro mais de 15 vezes, fui campeão sul-americano, fui campeão pan-americano, cheguei a ser 7º do ranking mundial na prova dos 3.000 metros com obstáculo sub-20. Esse ano eu tenho um recorde do Campeonato Brasileiro sub-20, que esse ano, se ninguém bater, ele vai completar 30 anos. Se não me engano, é o segundo recorde mais antigo dessa prova. Então, do Campeonato Brasileiro sub-20, né, júnior. Então, o atletismo me trouxe, porque ser atleta de alto nível, né, disputando campeonatos mundiais, cheguei a ser finalista de campeonato mundial, isso, para você chegar nesse alto nível, você tem que, primeiro, ter muito foco, ter muita resiliência e, principalmente, treinar muito. A gente brinca dentro do esporte, né, que você chegar nesse nível, 99,9% transpiração e 0,1% talento, porque realmente é muito difícil. Para quem corre um pouquinho, né, eu chegava a correr 200 km por semana, meu ritmo médio de treino era mais ou menos 3 minutos e 30 por quilômetro. Então, se alguém quiser pegar uma esteira aí, isso é perto dos 20 km por hora que a gente corria, né? Então, coloca uma esteira aí a 15 km por hora ou a 17 km por hora e fica correndo 1 hora. Era o que eu fazia quase todo dia. Então, realmente, isso me trouxe esses valores e eu levo isso para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, para o mundo de empreendedorismo. Então, acho que isso é muito bacana. Mas a minha história, né, é que e aí, pelo esporte, eu era do interior do estado do Paraná, mas eu tinha sido contratado pela maior equipe de atletismo, a melhor equipe de atletismo do Brasil, que é a Funilense, que fica lá em Campinas, e aí eu tinha uma dúvida de qual faculdade, qual curso fazer a minha graduação. E a minha dúvida era fazer engenharia mecatrônica e fazer publicidade. E aí a minha decisão de para que lado ir foi ter ido até a faculdade, lógico, antes, né? E eu assisti 2 dias de aula, fui lá, cheguei na faculdade, me apresentei lá, achei um professor, falou, olha, posso assistir tua aula? E aí eu assisti algumas aulas, tanto de publicidade quanto de engenharia mecatrônica. E no final passei nos 2 vestibulares, mas acabei optando por publicidade, porque era muito mais bacana, era muito mais legal estudar marketing, estudar publicidade, mas sempre gostei muito de tecnologia. Então a tecnologia, mesmo eu, durante mais de 20 anos, eu tive uma agência
de marketing, de publicidade, começando lá no final dos anos, no século passado, né? Eu comecei a trabalhar com isso, me formei em 97 e comecei a trabalhar com isso nessa época. Então, há muito tempo atrás, era muito diferente o marketing, a publicidade naquela época, mas trabalhei muito tempo com isso. E um outro ponto interessante, que também eu trago isso para a minha vida profissional, são as conexões. Eu acho que é a coisa mais importante que existe para qualquer pessoa que esteja à frente aí de uma empresa, é você ter os seus contatos. Então, uma coisa que eu sempre prezei muito foi isso, e tiveram locais que me trouxeram muitas conexões. E uma delas foi a Associação Comercial do Paraná, que, assim como aqui no Paraná existe pelo Brasil todo, né? E não só a associação comercial, mas vamos chamar aí de entidades de classe que reúnem empresários, empreendedores, e eu cheguei a ser presidente do Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial daqui de Curitiba. Depois eu cheguei a ser presidente do Conselho de Jovens do Estado do Paraná e fui conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, isso também já há quase 20 anos, aí já faz um tempo, mas isso fez com que eu conhecesse muita gente. Então, hoje, literalmente, em cada capital do Brasil, e é muito importante nessas conexões, porque muitas vezes, quando você precisa de ajuda em alguma coisa, é muito mais fácil você recorrer a um amigo, né? Então, esse é um pouco do meu background, né? E um outro ponto também, né? Eu sempre fui muito curioso de correr atrás, de querer saber as coisas. Quando eu era criança, às vezes eu chegava em casa, até tomava bronca do meu pai, porque eu gostava de desmontar as coisas em casa para saber como é que funcionava. Como é que funcionava um liquidificador, como é que funcionava um carrinho, como é que funcionava qualquer coisa que fosse elétrica, eletrônica, e às vezes eu não conseguia montar de volta para funcionar novamente. Eu fazia isso também. Eu tomava bronca lá, mas eu lembro, né, que às vezes eu ia lá, inventava alguma coisa, então isso era bem bacana. Mas meus pais, meu pai e minha mãe são professores de formação, então eles sempre incentivaram muito isso. Então, isso foi muito bacana na minha infância. E a leitura também, eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha que eu, um irmão que é 4 anos mais novo. Então, com o irmão ainda tinha uma diferença ali, mas eu e a minha irmã, a gente competia quem lia mais livros por mês. E aí a mãe dava uma recompensa. Então, no final do mês, a gente tinha uma caderneta que anotava os livros que tinha lido, e daí isso dava lá 1, 2, 3 livros por semana que a gente lia, né? Isso com 12, 13, 15 anos, e aí no final do mês a minha mãe dava uma recompensa, né? Às vezes minha irmã ganhava, às vezes eu ganhava, e aí a gente tinha essa recompensa por quem tivesse lido mais, e com isso é muito, muito interessante, né? Eu falei com a minha esposa aqui que a gente, quando tiver filho, vai ser a mesma coisa, a gente vai incentivar a leitura e leu, vai ganhar alguma coisa. Eu acho que em tempos de TikTok, né, de Instagram, É a mais gente difícil. precisa Eu tenho 2 adotar filhos, essas. hoje é bem mais difícil. A concorrência das telas é difícil, É difícil. É mais atrativo, né, para é ele. mais atrativo. Mas bacana, Gustavo. Gustavo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da Xavi. Vocês estão hoje na Velore, né? Velore Ventures. Isso, na Velório Ventures, aqui em Curitiba. Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a empresa, como surgiu, e depois a gente entrar um pouco na solução mesmo ali. Legal. Então, assim, a ideia surgiu, eu trabalhava com marketing, e um dia, e eu sempre atendi muitas empresas do ramo imobiliário, construtoras imobiliárias. E um dia eu estava numa reunião dentro de uma imobiliária, com o proprietário da imobiliária, e daqui a pouco uma confusão dentro, um barulho, uma bagunça. A gente saiu da sala de reunião e chegou até o salão de vendas da imobiliária, e tinham 2 corretores brigando, mas brigando realmente saindo no braço, tendo um MMA lá, o pessoal separando e tal. E aí a gente foi entender o que tinha acontecido, e um corretor havia levado um cliente até uma visita imobiliária, visitado um imóvel, um apartamento, e o cliente falou para o corretor que iria comprar o apartamento. Mas ele não tinha assinado ainda a proposta de compra, não tinha efetivado ainda, né, a proposta. E o segundo corretor, ele tinha uma visita de um cliente dele para aquele mesmo imóvel. E o primeiro corretor, ele escondeu a chave.
na imobiliária fica um painel com um monte de chaves penduradas, e o primeiro tirou a chave de lá e guardou com ele. E o segundo queria a chave, então aquela confusão, e os dois acabaram brigando, né? E aí eu fui para casa naquele dia, né? Pensando, poxa, quanta tecnologia, porque isso não faz muito tempo, isso faz mais ou menos uns 5 anos, quanta tecnologia já existe e não existe ainda uma solução para as visitas imobiliárias. É preciso ainda uma chave para você ir até o imóvel, abrir para apresentar para o cliente, né? E aí eu fui para casa pensando, cheguei em casa à tarde, dei uma pesquisada na internet, nas fechaduras que existiam, né? E todas as fechaduras que eu encontrei, elas eram instaláveis, ou seja, você tem que tirar a fechadura que já existe e colocar uma fechadura nova, né? E aí, pensando nesse mercado, que é um mercado com margens muito estreitas, né? Nunca um corretor, uma imobiliária ou uma construtora vai, depois do imóvel já pronto, fazer essa troca da fechadura, porque depois que você colocou ali a fechadura, você não consegue mais tirar, né? E às vezes, para vender um imóvel, pode ser em 1, 2, às vezes até pode demorar 1 ano para vender um imóvel, mas em média, em 2, 3 meses, você vende um imóvel. Então é um investimento que não se paga, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, e naquela noite mesmo, eu, deitado na cama, eu tive um insight. Poxa, eu não preciso trocar a fechadura, eu preciso girar a chave. A partir do momento que eu gire a chave, eu destranco a porta e eu consigo entrar. E aí que me surgiu essa ideia, né? Aí levou um tempo ainda, porque eu trabalhava com publicidade, até que eu resolvi abandonar, ou seja, fechar a minha empresa de publicidade e começar um negócio, uma startup. Eu já estava muito envolvido e muito lá atrás, por ter participado muito desse movimento empreendedor. Antigamente não chamava startup, a gente chamava era um movimento de empreendedorismo, né? Mas daí já muito envolvido e tal, eu, lógico, comecei daí muito a entrar nesse ecossistema de startups. Então eu comecei a procurar locais onde eu pudesse entender melhor como funcionavam as startups. Então fui atrás desde da academia, né, das faculdades que fomentam isso, até que em Curitiba tem diversos locais, coworkings e tal, onde tem startups residentes. Então comecei a estudar, li vários livros sobre startup, principalmente o Lean Startup, né? Que é do Eric Ries, né? Eu também. Do Eric Ries, que é o mais famoso, mas li vários livros, comecei a pesquisar, e até que eu resolvi começar foi uma transição, né? E aí comecei. Primeiro eu ia atrás de pessoas que pudessem estar comigo nessa jornada, né? Porque no final eu sempre gostei de tecnologia, mas não sou engenheiro, né? Então, encontrar as pessoas para a gente começar o negócio e desenvolver esse produto, né? Então, daí um dos grandes diferenciais nossos, nós somos uma das poucas empresas no Brasil, e são realmente poucas, que desenvolvem uma solução que envolve um hardware e um software do zero. A maioria hoje tem muitas empresas no Brasil que oferecem soluções, mas a maioria delas traz a coisa pronta da China. E a gente desenvolveu essa expertise de desenvolver o hardware, então desde a parte mecânica, eletrônica, desde fazer a plaquinha, eu brinco, né, que a gente faz hardware, software, firmware, Tupperware, a gente faz... Boa. A gente faz tudo, todo o desenvolvimento, lógico, depois a produção é terceirizada, e o Brasil tem inúmeras empresas que são muito bem capacitadas para essa produção. Então a gente tem alguns parceiros aqui em Curitiba mesmo, na região metropolitana de Curitiba, que são fornecedores para fazer o plástico injetado, para fazer a placa eletrônica, mas é 100% feito aqui. E o principal diferencial desse nosso produto é que ele não estraga absolutamente nada a porta. É o único produto do Brasil que você não faz nenhum furo, não faz nenhuma cola, você acopla ele do lado de dentro da porta na fechadura, você utiliza ele por um tempo, né? E depois você pode retirar, e que não estragou absolutamente nada. Inclusive teve uma vez, né, que a gente atende muitas construtoras. O nosso principal foco, depois eu vou contar um pouquinho disso, mas o principal foco são essas visitas imobiliárias e para construtoras. E uma vez a gente chegou, né? A gente estava começando a atender uma grande construtora lá em São Paulo,
e a gente ia fazer o treinamento da pessoa, porque daí a gente habilita algumas pessoas dentro da construtora para fazer a logística, né? De aquele apartamento ficou pronto, ainda não foi vendido, é instalado o nosso equipamento para fazer esse gerenciamento das visitas. A pessoa daí abre, acabei não comentando, ela abre a porta com o celular, então por um aplicativo no celular, ela recebe uma chave digital e ela dá um comando e faz a abertura da porta. E aí um dia a gente chegou, né, para fazer esse treinamento, então a gente ia mostrar para ele como é que instalava as fechaduras e tal. E aí a gente chegou no prédio e falou, olha, só que já está meio tarde, vai fazer barulho, e não pode fazer barulho. Eu falei, não, mas a gente não vai fazer barulho. Daí o rapaz perguntou, mas vocês não vão instalar uma fechadura digital? Eu falei, vamos. Mas vocês não vão usar furadeira? Eu falei, não. Nem parafusadeira? Eu falei, não. Não vamos usar nem chave de fenda. Eu vou instalar só com a mão e com uma chave Allen pequenininha que já está aqui junto com o produto, já vai dentro do produto. Aí ele virou e falou assim, duvido. Quero ver essa mágica. Ele falou assim, né? E realmente, a gente faz a instalação, depois o pessoal pode procurar a gente aí na internet, nas redes sociais, no nosso site, no YouTube, a gente tem vídeos, que a gente faz a instalação em 30 segundos e não faz nenhum furo, não cola, e depois que tira, não deixa nenhuma marca na porta. Então, esse é o nosso processo. E o nosso modelo, Ebra, aí tem uma outra inovação também, né? Que a gente aqui tem, além da tecnologia na veia, a gente tem a inovação na veia também. O nosso modelo de negócio não é vender a fechadura. A gente cobra uma assinatura. Então, o cliente nos paga por equipamento que ele está utilizando. Então, para esse mercado imobiliário, isso faz muito sentido, né? Porque tem construtoras que podem, nesse momento, estar, por exemplo, com 100 unidades em estoque, né? Apartamentos prontos que ainda não foram vendidos. De repente, o mês que vem, isso baixa para 50. De repente, no outro mês, ficou um novo empreendimento pronto e sobe para 200 ou 300 ou até mais. E aí, com isso, a gente cobra conforme a demanda do cliente. Então, a gente consegue, com as construtoras, atender essa demanda e mês a mês ele pode fazer esse ajuste. Sim. Então, essa flexibilização da quantidade de equipamentos que ele precisa. E, além disso, o nosso cliente tem também todo esse gerenciamento, tem um painel que ele faz esse acompanhamento das visitas, quanto tempo a pessoa ficou na visita, quem fez a visita, se efetivamente foi. Então, em grandes cidades como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, faz todo sentido, né? Porque imagina você aí em BH, geralmente a pessoa que vai fazer visita no imóvel já está próximo daquele imóvel, mas às vezes a construtora ou a imobiliária fica do outro lado da cidade. Aí imagina, você às vezes tem que ir 1 hora até o local para buscar a chave, 1 hora para fazer a visita, 1 hora para devolver a chave, 1 hora para você voltar para lá. Às vezes você perde uma tarde inteira para visitar um imóvel. Com a nossa solução, a pessoa recebe no celular essa chave digital e imediatamente faz a visita e consegue, caso seja necessário, visitar vários imóveis. Então, além disso, a gente traz uma grande economia de tempo, de não emissão de gás carbônico pela não necessidade de deslocamento pela cidade, e com isso as construtoras economizam dinheiro, agilizam o processo de venda e levam muito mais conveniência e praticidade, tanto para os corretores quanto para os clientes que estão visitando os imóveis. Então, é uma inovação bem grande que a gente leva para o mercado imobiliário. E além dessa solução, Weber, para o mercado imobiliário, a gente também tem uma solução que é perfeita para coworkings e para empresas, que tem esse gerenciamento de pessoas visitando. Então, hoje em dia, tem milhares de coworkings pelo Brasil, e no coworking tem essa característica de ter um fluxo muito grande de pessoas, né? E às vezes pessoas em horários diferentes, o uso, né, que é diferente, às vezes, de uma empresa tradicional, que você tem lá uma quantidade de colaboradores, são sempre os mesmos que estão visitando. No coworking, às vezes, você usa um dia em um, outro dia no outro. Então, a nossa solução permite fazer esse gerenciamento de uma forma muito prática, né? Porque a pessoa vai ter no celular dela
essa chave virtual para fazer a abertura de uma porta, e também para reserva de salas. Então, nos coworkings hoje é muito comum você ter uma sala de reunião, uma sala privativa, e que tem um uso compartilhado. Então, a gente já tem uma solução onde o nosso cliente, o usuário, ele entra pelo celular mesmo, ou pelo computador, ele já escolhe qual sala que ele vai utilizar, ele já consegue visualizar qual disponibilidade de horário, se alguém já fez essa reserva, e ele faz a reserva em um horário específico, e daí dentro do sistema tem inúmeras funcionalidades de horário, de créditos, de pagamento da sala, e aí a pessoa faz essa reserva e recebe no celular uma chave digital para fazer a abertura naquele momento que ele fez a reserva. Então, se ele chegar lá no horário diferente, ele não consegue abrir a porta. Isso também se encaixa muito bem para empresas, né? Grandes empresas. Estava pensando isso agora. Que geralmente é uma confusão, porque às vezes a pessoa Exato. não reservou a sala e está lá usando, aí outro que reservou chega lá e não consegue usar. Então a gente consegue levar tecnologia para resolver esse problema de gestão de acessos nesses espaços compartilhados. Não, e quer ver uma aplicação legal? Eu e minha esposa, a gente tem uma escola de inglês também aqui em BH. Fazer até um jabá aqui, Uptime, bonitíssimo. E aí, quando a gente abriu a escola, a gente teve que mandar fazer uma série de chaves para vários funcionários. E é caro, é tipo R$25 cada chave, cara. E outra coisa, aí um funcionário esquece a chave, aí ele chega e fica esperando o outro chegar para poder abrir para ele. E aí ele começa a te ligar, tipo, cara, não posso, eu tô aqui fazendo um monte de coisa, não posso ir aí resolver isso, sabe? Então, então assim, você já pode gerar um pedido aí para mim. Boa! Que vamos colocar na escola. A gente vai comprar isso aqui para a escola. Entendeu? Sim. Não, e outra coisa, pelo que eu entendi na ferramenta, a gente deve ter um controle de acessos. Então, eu sei quem entrou, o horário que a pessoa entrou, né? Sim, cara, exatamente. A gente tem, inclusive, alguns clientes, a gente não focou nesse mercado ainda, né? Mas a gente tem, por exemplo, 2 clientes que eles fazem obras, reformas em casas, em apartamentos, e quando eu conheci ele, falou, olha, eu preciso disso daí muito mais para eu saber que horas que o meu prestador de serviço chegou lá para trabalhar. Porque ele falou que era muito comum. O cara falava, não, passei o dia inteiro lá trabalhando. E o cara nem tinha ido na obra. Ou tinha chegado à tarde. Então, a gente consegue levar esse tipo de informação para o nosso cliente e que não tem como, ou se ele não foi até lá, ele não conseguiu abrir a porta, né? Então, isso é bem interessante. Bacana. Eu já estou pensando em várias aplicações aqui também. Agora, Gustavo, vocês hoje entraram na Velore, né? A Velore tem 2 grandes marcas por trás ali, a Foxlux, a Famacil. Como é que está sendo isso? Assim, vocês já colocaram um produto na rua? Está distribuindo? Como é que está sendo essa parte? Bacana. Então, nesse momento, Weber, a gente ainda está muito focado no B2B. Então, o nosso foco são construtoras, são coworkings e são empresas. A gente ainda pretende, a perspectiva ao longo desse ano, é a gente desenvolver uma solução para o mercado de hotelaria. Quando eu digo hotelaria, desde hotéis, pousadas, Airbnb, short stay, ou seja, para todo tipo de empreendimento que tem ali uma locação diária ou de curto prazo, né? Então, esse é o nosso próximo foco. E na sequência, a gente já está desenvolvendo até um produto semelhante, mas é uma evolução do equipamento que a gente tem hoje, que aí sim vai ser focado no mercado residencial, e a ideia daí sim é competir com os grandes players que já estão nesse mercado de fechaduras eletrônicas e digitais. O nosso objetivo com a Velore é a gente ter essa capilaridade, tanto num primeiro momento, para a gente conseguir expandir o nosso negócio. Hoje a gente já está em algumas capitais, inclusive aí em Belo Horizonte, a gente tem clientes em São Paulo, aqui em Curitiba, Porto Alegre. Você já ganhou mais um, tá? Só queria te dizer Boa. Isso. A gente já tem alguns clientes. Hoje a gente tem mais ou menos 1.500 equipamentos em operação e a gente abre, em média, 3.000 portas por dia. Então,
já tem aí, a gente, no horário comercial, mais ou menos a cada minuto, aí a gente está abrindo umas 3, 4 portas, nos horários de pico, né? Lógico que numa visita imobiliária acaba tendo um volume muito menor de abertura de portas, mas nesse mercado de coworking, de empresas, aí o fluxo é bem grande, né? Então, assim, o nosso foco nesse momento ainda é o B2B, até porque a gente entende que para ir para o B2C, e aí vem todo o meu lado marqueteiro também, a gente precisa construir primeiro uma marca mais forte. E, Sim. do ponto de vista de marketing, a gente ainda não tem essa capacidade de fazer um investimento para construir essa marca para chegar num ponto de venda e competir com grandes players aí que estão patrocinando Campeonato Brasileiro de Futebol, estão aparecendo nas grandes mídias. Então, essa é a nossa estratégia, né? De começar pelo B2B, além do que no B2B a gente tem a questão da recorrência, e que para a gente como startup é muito importante. E aí depois a gente vai ampliar esses mercados. Mas o principal objetivo com a Velore é isso, além de ter todo o conhecimento, porque lá são pessoas fantásticas que estão nos apoiando, mentorando e nos auxiliando nessa jornada de crescimento, mas também, num próximo momento, a gente ter a capilaridade que eles têm de já estar no Brasil todo, né? Desde as grandes cidades até as pequenas cidades. Então, esse é o objetivo. E está sendo aí está sendo fantástico, né? Essa aproximação que a gente fez com eles e tudo que a gente tem conquistado e aprendido ao longo desse 1 ano. A gente já está há 1 ano dentro da Venture Builder, né? Da Velore Ventures. Então, está sendo bem interessante. Excelente. Agora, uma dúvida que me veio, Gustavo, assim, da operacionalização do produto em si. É uma peça pequena que eu mesmo, por exemplo, como consumidor, eu consigo ir lá e instalar e aí ver um manual, é simples, baixa o aplicativo, como é que funciona isso, assim? É exatamente assim. A gente, na embalagem, já tem um QR Code que você baixa ali o manual, na verdade, ou assiste um vídeo, e o vídeo você vai ver que é um vídeo o vídeo demora 2, 3 minutos, porque a gente vai dando algumas informações, mas, lógico, da primeira vez, talvez a pessoa demore 2, 3 minutos para instalar. Mas, se ele for instalar uma segunda vez, tenho certeza que já baixa para 1 minuto, e depois de um tempo, eu, por exemplo, instalo uma fechadura em 15 segundos. Então, é muito rápido. Né? Muito rápido. E aí você daí baixa o aplicativo, faz o seu cadastro no aplicativo, faz uma primeira configuração. Então, a pessoa que faz essa primeira configuração, ela fica como gestora daquele equipamento. Então, ela fica como o administrador e ela tem a pessoa vai ter essa prerrogativa de enviar chaves e definida aí dentro do nosso sistema. Você pode enviar uma chave que é de uma janela de tempo específica, que pode ser de 15 minutos, de um dia, de um mês, de um ano, ou você pode fazer um acesso programado, onde você define para cada dia da semana qual é o horário que a pessoa pode entrar, e você tem o acesso irrestrito, que daí é 24/7, a qualquer momento a pessoa entra. E aí tem uma série de funcionalidades no sistema, né? Que eu posso, por exemplo, enviar uma chave para você e eu digo se você pode replicar essa chave para outras pessoas ou não. Se, por exemplo, eu te der uma chave de validade de 1 semana e eu te autorizar a replicar, você pode fazer isso, mas para quem você enviar também só vale para aquela semana. Então tem algumas funcionalidades assim no aplicativo, mas é bem simples assim. Baixa o aplicativo, configura. Se você já é um convidado, você configurou o aplicativo, você já está com a tua chave digital lá para abrir e fechar as portas. Então é bem simples. E precisa da internet para operacionalizar isso? Ou NFC? A gente tem as duas soluções. Uma solução onde não precisa de internet. Então, essa conversa entre o equipamento e o celular é feita por Bluetooth. Então, via Bluetooth você faz o acionamento. E a gente tem um produto que é um acessório, que é uma ponte de conexão. E que daí ela fica na tomada, no mesmo ambiente que está aquela porta, né? Então, se for uma sala de entrada, você vai colocar aquele equipamento, tem que estar até uns 10 metros, mais ou menos. E aí, com esse equipamento ligado e conectado, você consegue fazer o acionamento de qualquer lugar. Então, pode ser um acionamento remoto. Então, digamos, na tua empresa, se é uma pessoa que não tem a chave, você não quer dar uma chave digital para ela, mas você pode, da tua casa, por exemplo, fazer a abertura daquela porta lá na sua escola.
Não, muito bacana, sensacional. E onde a gente encontra para comprar? No site, nosso site, só entrar xavi.com.br e a Manda pro gente Brasil todo já? manda para o Brasil todo. Inclusive, Weber, deixa eu antes só falar de mais um produto. A gente tem hoje então esses 3 produtos. Tem essa fechadura que ela transforma uma fechadura mecânica numa fechadura digital. E a gente tem uma outra fechadura que na verdade é um acionador que ele consegue acionar qualquer fechadura elétrica. Então, se você tem uma fechadura, por exemplo, de eletroímã, que é muito comum em entrada de prédios, de empresas e tal, ou você tem uma fechadura solenoide como essa, que você aperta um botão e o portão abre lá, ou mesmo um portão de garagem, né, com motor elétrico, ou essas portas automatizadas, uma cancela, qualquer coisa que seja uma abertura elétrica, com esse nosso equipamento, eu consigo colocar ele ou como principal ou como secundário. Então, digamos, mas eu já tenho um sistema de tag, por exemplo. A gente consegue colocar o nosso equipamento, o tag vai continuar funcionando, mas também é possível abrir com o celular. Então, esse é um equipamento também bem versátil e que faz com que a gente consiga, inclusive em alguma porta diferente, né? Porque a nossa fechadura, a gente chama ela de fechadura inteligente, ela se adequa nas fechaduras da norma ABNT. Existe no Brasil uma norma que define como que tem que ser, né? Quais são os tamanhos e tal das fechaduras mecânicas para as portas de madeira. Mas às vezes tem uma porta de vidro ou uma porta de algum formato diferente e que não dá para utilizar uma fechadura normal, né? Aí a gente tem essa condição de instalar um eletroímã, que é muito simples, né? Um sisteminha ali de eletroímã, e esse nosso segundo produto faz o acionamento. E deixa eu também fazer meu jabá agora, né? A nossa perspectiva esse ano é a gente Então, fazer Gustavo, queria que você segurasse isso aí. É rápido, eu prometo. É porque só tranquilo. a gente faz um pequeno intervalo. E aí, a próxima pergunta que eu queria te falar é sobre o que a gente espera para os próximos anos. Eu estou aqui super curioso, mas é só para a gente dar esse intervalo pequeno e a gente já vai voltar com isso. Pode ser? Perfeito. Olá, pessoal. Como quem já escuta a gente sabe, o intervalo é bem pequeno, é só 15 segundos, é uma vinheta, mas é o tempo da gente tomar uma água aqui, a gente bater um papo. E a gente está aqui com o Gustavo de Paula, um homem que realmente abre portas. Gostou da piada, né? Muito É boa. sensacional. O Gustavo estava mostrando aqui para a gente no vídeo o funcionamento do produto. A gente está aqui encantado, tá? Eu e o Leandro aqui conversando. Que produto sensacional. Gustavo, eu queria que agora a gente focasse um pouquinho na questão dos números. Antes da gente falar daqui para frente, né? O que a gente espera na Xavi, nos números aí. Eu queria que você falasse para a gente hoje quantidade de funcionários, tempo de mercado que você já tem, eu acho que já até falou ali, né? Começou em 2021, né? São 4 anos. A gente 4 anos. começou, mas logo que a gente começou, veio a pandemia. Então, Sim. o ano de 2020 e 2021 foram anos mais lentos. 2022, que a gente ficou com o produto pronto, começou a fazer alguns testes, e o ano passado que a gente fez o nosso go-to-market. Legal. Então, excelente. A gente começou o ano lá com 100 e poucos equipamentos, terminou o ano passado com 1.300 equipamentos, e a perspectiva é a gente terminar o ano com entre 2.000 e 2.500 equipamentos. Bacana. E como é que está hoje o seu time? Assim, você tem um time de quantas pessoas? É um time ainda bem pequeno, né? A gente tem 10 pessoas aqui no time, contando para uma eu, startup, isso é muita gente, tá? Todos. Assim, mas é que como a gente lida com várias camadas, né? Ainda é um time pequeno, né? Comparando com outras empresas de tecnologia que têm times gigantescos, né? Sim. Bacana. E fala um pouquinho para a gente agora dos próximos anos. Você começou falando, eu te interrompi, então eu te peço desculpa de novo, mas é porque eu acho que era só o momento da gente parar um pouquinho ali. E eu queria que você contasse para a gente em seus planos aí,
seus próximos anos já detalhados? Legal. Então, assim, dentro do nosso roadmap, a gente tem o desenvolvimento de outros produtos. Tem alguns produtos que a gente vai desenvolver internamente, como, por exemplo, essa solução para o mercado de hotelaria. A gente quer, em algum momento, atuar mais forte no mercado educacional, ou seja, escolas, faculdades e tal, e ter soluções específicas para cada mercado. O mercado também de saúde, então, de clínicas, hospitais. Então, a gente tem um roadmap de desenvolver produtos, integrar produtos. Então, tem algumas, provavelmente alguns hardwares hoje, a gente tem esses 3 equipamentos. A gente tem um quarto, que é uma variação, que a gente tem uma solução para abertura de portas de armários. Então, imagina esses armários corporativos, e ao invés de também você ter uma chave ou um cadeado, você abre ele com o celular. Então, a gente tem essas soluções prontas. Eventualmente, podem ter alguns produtos que a gente faça a integração. Então, a gente já tem algumas linhas que a gente está estudando, que talvez não valha a pena a gente desenvolver, vale a pena a gente integrar com algum hardware que já exista, né? Então, o roadmap é esse: desenvolver mais soluções, evoluir o software e atender alguns segmentos diferentes de mercado. Então, a gente já tem mapeado 10 segmentos, que é a perspectiva nos próximos 3 anos, a gente começar a ter soluções para todos esses segmentos, e aí com soluções específicas, né? Assim como a gente já tem para o coworking, para visita imobiliária, a gente ter soluções específicas para cada um dos segmentos. E o que eu queria fazer o jabá, né? A nossa ideia de expansão é a gente trabalhar com micro franqueados em cada cidade, né? Então, a gente pode literalmente ter aí um micro franqueado em cada cidade aí de médio porte, até vários em cidades grandes, como Belo Horizonte. Então, se tiver pessoas interessadas em talvez ser nosso franqueado localmente, entre em contato com a gente está formatando esse modelo agora, então é bem super recente. Inclusive, a ideia é que esse ano a gente faça pilotos, então vai ter uma condição super especial para essa participação como piloto, né? Para que daí o ano que vem a gente realmente lance, e aí a gente vire até uma franqueadora. Lógico, a gente sempre vai estar desenvolvendo a solução, a tecnologia, mas e aí trabalhar como uma franqueadora para levar soluções e poder capilarizar e divulgar, levar isso para o Brasil inteiro. Bacana. E quem sabe até para o exterior, né? Muito bom, eu acho que é uma solução que realmente encaixa, né? Voltei recentemente dos Estados Unidos e eu não vi nada disso lá, assim, sério. Bem arcaico, inclusive, essa parte. Eu já vi até em hotéis brasileiros coisas mais avançadas, assim. Então, assim, eu acho que tem mercado tanto no Brasil como fora, né? Sim. Muito bom, Gustavo, excelente. Você passa o site pra gente, qual que é? www.chavi.com.br. O chave é igual escreve chave, mas substitui o E por I, de inovação, internet e inteligência. Bacana. Podia ter alguma coisa como iKey, mas já deve ter alguma coisa. Com certeza já tem, né? Mas muito bom, Gustavo. Gostei muito de conhecer. Eu acho que é uma solução fantástica. Eu acho que vocês vão arrebentar aí nos próximos anos. Nosso podcast vai sair em breve, então eu vou aqui fazer uma divulgação, mandar para alguns amigos aqui, com certeza, para poder conhecer a solução. E fantástico, cara. Parabéns pela ideia, pela jornada empreendedora que você tem, né? Começou ali como um atleta e eu acho que isso é muito importante, que essa disciplina de atleta sendo aplicada a negócios faz a coisa ser diferenciada, né? A coisa acontecer de fato. Eu queria te agradecer em nome do podcast, né? Igual a gente sempre fala, a gente é um pocket, a gente é bem curtinho, mas foi uma aula que você deu para a gente aqui de empreendedorismo, de uma empresa extremamente promissora, né? Então, em nome da FCJ, do podcast Inovação na Veia, muito obrigado. Queria que você fizesse só as considerações finais ali também, deixasse um recado para o público que está escutando a gente aí também. Bacana, eu agradeço muito, Weber, a oportunidade de apresentar, agradeço a FCJ, que realmente é uma das grandes players e um dos grandes personagens aí do ecossistema de startups no Brasil, e sempre tem nos apoiado, sempre tem nos ajudado bastante.
Então, fico muito grato por isso. Montem, ao invés de procurar um emprego, montem seu negócio. Não procurem emprego, gerem empregos. Eu acho que o Brasil é um país de muita oportunidade, é um país muito rico, é um país que tem pessoas fantásticas, pessoas muito capacitadas, e que a gente vai conseguir transformar o nosso país num país muito melhor através do empreendedorismo, através do desenvolvimento econômico, através de soluções que o brasileiro, por si só, é muito criativo em todos os sentidos, né? Então, empreendam, puxem aí essa veia empreendedora que cada um tem dentro de si, que eu tenho certeza que todo mundo trabalhando duro, procurando conhecimento, procurando informação e gerando riqueza, a gente vai conseguir construir uma nação muito melhor do que a gente tem hoje. Excelente, Gustavo. Muito obrigado. Foi muito bom. Você que está nos escutando sabe, né, que a gente já está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também temos o nosso site, podcastinovacionaveia.com.br, e aí fica o nosso convite para vocês escutarem conteúdos maravilhosos como esse aí nos próximos meses, que a gente vai trazer muitas startups extremamente promissoras para que vocês possam conhecer a história do empreendedor, conhecer também as estratégias que estão sendo usadas e possam aplicar nos negócios de vocês. Então, fica o nosso abraço aqui para o nosso querido ouvinte e vamos que vamos, até a próxima. Um abraço, pessoal. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.